Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a este canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero muito que você goste do nosso canal e se sinta à vontade. Já se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha e vamos lá ao vídeo de hoje. Bom, antes de falar um pouquinho, sobre as minhas leituras, mostrar o livro pra vocês e falar um pouquinho a respeito de cada um deles, deixa eu justificar a vocês o porquê que o vídeo sobre as leituras, simplesmente parou de subir pelo canal. Acontece que eu tive mais uma vez, um pico muito alto de ansiedade, que foi nos meses de junho e julho. E com isso, o hormônio da felicidade, vamos dizer assim, caiu bastante e eu não conseguia fazer coisas que me trazem alegria de uma certa forma. Que a leitura é algo que não só me traz conhecimento, mas também é algo que me traz alegria. Eu me sinto bem em ler e tá adquirindo novos conhecimentos. Mas enfim, eu estive nesse processo, eu me esforcei ao máximo pra estar lendo, mas eu não consegui juntar uma quantidade de livros legais pra poder trazer e eu também não tinha, meu Deus, essa disposição pra estar gravando o vídeo e consequentemente o canal também deu uma baixada, Tinha alguns vídeos que já estavam prontos, mas após isso eu não consegui produzir conteúdos novos, nem tampouco lendo. Mas do mês de agosto pra cá, pra outubro, melhorou bastante, glória a Deus por isso. E eu acabei de finalizar 2 leituras essa semana. As minhas leituras estavam bem lentas. Antes de setembro tava bem devagarzinho, Agora eu tô aprendendo a fazer leitura dinâmica e tem ficado um pouco mais rápida. E agora também eu tenho um pouco mais de disponibilidade de tempo. Troquei de trabalho, eu mudei minha rotina inteira, literalmente. Principalmente por conta da ansiedade, E com isso eu consegui ficar mais tempo às leituras e, consequentemente, produzir mais conteúdos pra vocês. Vamos começar com o primeiro livro, que eu até mencionei no vídeo anterior, falando sobre as leituras. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, caso você queira ver e conferir as minhas leituras anteriores, que foi o A Culpa Não É Sua, de Fabiola Mello. Gente, que livro poderoso, de verdade. Ele é, um livro que me tocou de diversas formas, que eu nunca imaginei ser tocada. Fala sobre abuso e da experiência dela, mas não só da experiência dela, mas ele também traz alguns relatos de algumas leituras. E assim, glória a Deus, eu nunca passei por uma situação desse tipo, mas eu fui levada a me colocar na situação dessas meninas que passaram por esse tipo de coisa. Só que ele é um livro que te abraça. Tem até algumas páginas, eu sei que muitos leitores não vão curtir isso, mas eu sou essa leitura. Eu até marquei algumas páginas dobrando a orelha do livro. E assim, esse é um livro que, se você já passou por algo semelhante, você vai se sentir muito abraçada por ele. Eu nunca passei, mas eu já me senti abraçada e também consigo olhar com mais sensibilidade para as pessoas que já passaram por esse tipo de situação. Fabiola Mello, ela não pegou isso pra se colocar numa posição de vítima, mas no lugar de você conseguir ressignificar sua história a partir de uma situação como essa. Através dessa leitura você vai conseguir entender que você sim é a vítima, mas que você não precisa permanecer como vítima, mas que a culpa não é sua e você consegue criar uma nova história a partir daquilo que já foi feito. Ele veio com o objetivo de tirar essa sobrecarga de você, esse desânimo. Te impulsiona a ter coragem. Coragem para seguir em frente, coragem para recomeçar, coragem para ser livre, pois o seu passado não define quem você é. Gente, esse livro aqui, ele é extraordinário. É uma leitura que todas as mulheres deveriam fazer. Todas as líderes de algum ministério seria interessante que todos os líderes de ministério pudessem fazer, pois assim você vai conseguir acolher essas pessoas de uma forma mais precisa, de uma forma mais humana. Ele é um livro muito bom. Eu chorei em alguns momentos, eu me senti muito tocada por ele. E ele é um livro que vai tocar a sua alma e que vai transformar a sua mentalidade. E se você já passou por algo como ela, você vai se sentir abraçada. Você vai ver que, apesar de você ser vítima, a culpa não é sua. Porque muitos insistem em te culpar, mas a culpa não é sua. E ele também te dá uma luz, uma direção de que existe um restaurador da sua vida, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. De verdade, eu só indico que você leia, porque ele é um livro muito bom. Apesar de um assunto muito delicado, ele é um livro muito bom. O outro livro, uma das minhas leituras
favorita dos últimos tempos, que me ajudou muito nesse processo da ansiedade e me ver como ser humano e entender as minhas emoções e me ajudar a validá-las, mas não me entregar 100% a elas. Reconhecer, validar e não me entregar minhas emoções. Foi este livro aqui de Augusto Cury, A Análise da Inteligência de Cristo, o livro 4, O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Este livro aqui faz parte da coleção sobre a inteligência de Cristo, é o número 4, entretanto você não precisa ler o 1, o 2, nem o 3 para poder fazer a leitura do 4. Eu já fiz a leitura de um outro, também da análise da inteligência de Cristo, mas eu não lembro qual é a numeração. Por sinal, também é muito bom. Mas esse aqui, gente, me tocou de uma maneira muito especial. Ele fala sobre o momento da crucificação de Cristo, momentos antes, durante e o pós a crucificação. E nele você consegue enxergar verdadeiramente a humanidade de Cristo. Você consegue enxergar Jesus Cristo como um ser humano que sentiu o seu espírito deprimido, sua alma deprimida. Jesus Cristo como um ser humano que foi humilhado. Jesus Cristo como um ser humano que se sentiu abandonado em determinado momento. Jesus Cristo como um ser humano de forma inteira, 100% humano. E também você consegue enxergar a grandiosidade de Deus como um pai. Gente, esse é um livro assim que você precisa ter muito coração pra ler, porque ele é sensacional. Ele é um dos últimos livros, assim, dos meus favoritos. Ele não é meu, eu queria muito que ele fosse meu, mas ele não é meu. Ele é da minha líder. Nesse período que eu tenho enfrentado, ela tem sido uma das pessoas que tem me ajudado muito. E ela me emprestou esse livro justamente com o objetivo de me ajudar nesse processo que eu tô enfrentando. E foi certeiro. Eu já disse a ela que eu não vou entregar ela agora, porque eu vou ler ele novamente. Porque ele assim, é um livro que você não pode só ler uma vez. Você precisa ler ele outras vezes, porque uma leitura é muito pouco diante da grandiosidade que ele tem pra passar pra gente, sabe? Por ele não ser meu, eu não risquei ele, nem dobrei a orelha, nem nada. Mas eu coloquei em algumas partes papeizinhos assim pra lembrar de algumas coisas. Ele é um livro poderoso, maravilhoso, de verdade. Sério, só leiam. Vocês não vão se arrepender, de verdade. Te digo com toda certeza, sem medo de errar. Esse livro aqui, você vai ler, você vai se apaixonar. E não vai querer parar de ler. Você vai querer ler ele novamente, porque ele é um livro muito bom. Acho que eu já tô falando um pouquinho rápido, né? Mas enfim. Agora, o próximo livro foi um dos livros mais difíceis de se ler, que foi esse aqui. Eu não sei nem pronunciar exatamente o nome desse autor, eu acho. Que é Cilius. Gente, eu não sei pronunciar o nome desse autor direito. Eu tava aprendendo, mas eu já esqueci. Cilius. Não sei pronunciar direito. Cilius. Eu acho que é assim que fala. Cilius. Eu não tenho certeza. Mas é a Anatomia de um Luto. E conta a história, acho que se eu não me engano é do próprio autor. Tá a história do próprio autor após a perda da sua esposa. Eu achei um livro muito difícil de compreender, de verdade. Já vi algumas pessoas falando que os livros dele realmente é de uma compreensão um pouco complicada, mas eu não imaginei que fosse tanto. De início ele vai contando meio que a indignação dele do luto, da perda. Ele chega a se questionar sobre a sua fé, sobre a humanidade, sobre o amor, sobre o que é ser uma só carne. E depois ele cai na real, vamos dizer assim, de a soberania de Deus. É mais ou menos assim. Eu não vou conseguir falar muito sobre ele porque foi uma leitura muito difícil. Inclusive, apesar de ser um livro fino, eu demorei muito pra ler ele justamente por isso. Pela dificuldade que essa leitura traz de entendimento assim imediato. Eu acho que também porque eu não tenho tanta habilidade assim de ler por muito tempo. Eu sempre gostei muito de ler, mas foi sempre assim um exercício que eu fiz nos meus períodos de tempo muito vago, de transporte, né? Entre uma viagem e outra, de trabalho e voltando pra casa.
E neste momento atual da minha vida, eu tenho me dedicado muito mais à leitura de uma forma intencional e de forma mais precisa, né? Eu tenho dedicado muito mais tempo do que em algum momento da minha vida eu já dediquei. Eu tenho me esforçado para ler mais em casa. Tenho lido bastante no meu trabalho, que glória a Deus me permite isso hoje. Mas assim, ele é um livro muito bom. Você já passou por um luto, ele vai ser um livro muito bom. Mas assim, vai demandar um pouco mais de energia pra você compreender a leitura e tudo mais. Eu comprei justamente por este objetivo. Eu já tive algumas perdas na minha vida, como alguns de vocês aqui já sabem, né? Eu já falei em alguns outros vídeos. Perdi meu pai em 2015, perdi a minha tia em 2018, perdi meu avô em 2021. Isso. Essas foram as 3 perdas mais marcantes da minha vida. Mas durante esses anos, eu tive algumas outras perdas de pessoas que chegaram há pouco tempo na minha vida e logo acabei perdendo dessa forma. Mas esse ano de 2022, o luto me pegou de uma forma muito difícil. Eu me peguei indo de fato assim pro buraco no sentido do luto, que é como se eu não tivesse vivido o luto no passado, sabe? No do meu pai eu vivi muito isso, mas né, as minhas outras 2 perdas foram muito diferentes. E eu não soube lidar direito com isso dentro de mim. Talvez por fora parecia que eu tava lidando muito bem, mas dentro de mim tava um caos. Isso me pegou muito forte nesse ano. Principalmente no mês de junho e de julho, né? Porque foram um mês que completou 1 ano da morte de meu avô e que completou 7 anos da morte de meu pai. E isso me deixou desastrada, né? Me desastrou, assim, literalmente. Mas glória a Deus, tudo isso serve como experiência, tudo isso serve para nos colocar num lugar de lapidação, onde o nosso coração está firmado. Falo desse processo desse ano. E a questão do luto é uma coisa que é inevitável da gente viver. Todos nós estamos sujeitos a isso, e se temos vida, ou uma hora a gente vai perder a nossa, ou uma hora a gente vai perder alguém que a gente ama. Dos dois, um. Então, assim, a gente nunca tá preparado para perder. Nós temos anseio pela eternidade, por aquilo que é eterno, porque nós fomos criados, né, sermos eternos. Mas com a entrada do pecado no mundo, isso nos foi tirado. Mas, glória a Deus, Jesus foi enviado. Nós temos a esperança e o direito de ter a salvação. Mas para isso nós precisamos receber Cristo como nosso fiel e único Salvador. E é isso, né? Jesus vive e morreu por amor a nós, mas ele ressuscitou e ele vive. Então nós precisamos nos agarrar nessa certeza, nessa fé e trilhar o nosso caminho de acordo com como ele nos ensina através da tua palavra. E por último, mas não menos importante, a minha última leitura concluída é este aqui, Semiótica Aplicada, de Lúcia Santaella. Leitura difícil, também, confesso. Esse livro aqui, né, já sai dessa categoria de livro sobre espiritualidade. É um livro que eu acredito que serve tanto para pessoas que estudam comunicação e trabalham na área de comunicação e designer, como também para as pessoas que trabalham e estudam psicologia. Ele fala sobre o estudo do signo, ícone e símbolo. As 2 primeiras partes do livro, a compreensão dela é mais fácil, mas a última parte eu achei um pouco mais complicada. Mas ele é um livro bom e eu consegui ler ele relativamente rápido para um livro sobre essa propriedade, o conteúdo que ele fala, né? Eu li ele cerca de 1 semana e meia, mais ou menos. Mas também nesse processo teve dias que eu nem peguei ele pra ler. Então diríamos que em 5 dias eu consegui fechar a leitura desse livro. Esse livro aqui eu peguei na minha faculdade. Eu estudo na Unime. E foi com o objetivo mesmo de melhorar o meu repertório intelectual pra minha profissão. E pra também ajudar na elaboração de conteúdos, elaboração de produção gráfica. E entender como aplicar os símbolos e os ícones de uma forma assertiva e que meu público entenda aquilo que eu quero reproduzir. Ele é muito bom tanto pra galera da mídia, comunicação, literatura, como também pra galera de psicologia, estudar coisa referente às emoções. Tanto que ele fala na última parte dele, né, sobre a raiva como signo. Eu achei muito interessante e foi muito bom. Foi uma leitura muito proveitosa. Eu tô já com outras leituras encaminhadas. Tem mais 2 livros que eu ainda tô lendo, que eu ainda não terminei. E tem uns outros 3 ou 4 livros
na fila de leitura. Então eu acredito que daqui pra dezembro talvez saiam mais uns 2 ou 3 vídeos, né, falando sobre as minhas leituras atuais. Mas é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma ele possa ter trazido uma pontinha de esperança para sua vida, como também tenha despertado esse desejo, esse interesse pela leitura, né? A leitura é algo muito importante e infelizmente a nossa geração, pelo menos a minha geração, eu tenho visto a dificuldade de algumas pessoas de se entregar na leitura, de se entregar na busca pelo conhecimento, tem se contentado com o raso, com o pouco que as redes sociais nos proporcionam de forma de conteúdo, que é válido, que é muito bom. Entretanto, a gente precisa se doar mais. A busca, né, não esperar que tudo venha na nossa mão através de um post no Instagram ou através de um conteúdo no blog. Um conteúdo no blog é até mais válido, né, porque é um conteúdo mais denso. Entretanto, a gente fazer leituras mais profundas, a gente adquire mais conhecimento, a gente adquire novos vocabulários, né? A gente conhece novas palavras, novos significados. A gente consegue filtrar melhor os conteúdos que a gente tem recebido nas redes sociais. Fora que a gente também sai um pouco das redes sociais, né? Para ter um tempo de qualidade consigo mesmo. E eu acredito até que é um ato de carinho, um ato de amor, porque você tem cuidado do seu conhecimento, né? Ainda que não seja uma leitura como esse aqui de semiótica aplicada, que fala de um conhecimento muito específico, mas um livro como esse de Fabiola Mello, o de Augusto Cury e aquele outro que eu apresentei a vocês, eles também nos agregam muito, e seja um livro de ficção também, eles nos agregam bastante. A gente pode ter um entretenimento diferente daquilo que a gente pode fazer no offline, também é muito bom e é muito válido, e a gente precisa um pouquinho mais de tempo off também. Cuidar do nosso cérebro, a gente tem sido tão bombardeado de informações que às vezes a gente não fica com o pensamento muito acelerado. E a leitura, eu tenho visto ela de forma muito positiva neste tempo, justamente por isso. Porque eu paro e eu preciso ter total atenção naquilo ali. Ainda que eu não consiga entender de forma profunda, como foi neste livro aqui, de C.S. Lewis. Acho que agora eu acertei a pronúncia. Foi um tempo que eu precisei me dedicar para poder absorver a mensagem que o livro estava tentando passar. Obviamente, isso me ajudou a desacelerar e ter um tempo mais de qualidade comigo mesma. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até a próxima. Ai, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e de me seguir lá no Instagram. Tchau!